E aí, doutores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Danilo Cidrão e esse é o Memórias da Medicina. Nos dias de hoje, sabemos que muitas pessoas morrem de medo de hospitais. Mas claro que esse medo de hoje em dia tem mais a ver com as cirurgias e os procedimentos do que o lugar em si, não é? Entretanto, houve momentos na história em que as pessoas tinham pavor dos hospitais, mesmo que fosse para tratar uma simples dor de dente. E o motivo era que nem sempre os hospitais foram usados para curar. No vídeo de hoje vou mostrar 5 hospitais que eram e ainda são muito temidos. Em quinto colocado temos o Hospital Broadmoor, que foi construído na Inglaterra por engenheiros da realeza em 1863 e era conhecido a princípio como um asilo para lunáticos. Apesar de ser construído para ser um hospital, muitos pensavam que na verdade o prédio era um presídio. E como vocês podem reparar nas fotos, as pessoas não estavam tão erradas em pensar assim. Além dos muros e portões altos, muitos presidiários que apresentavam problemas psicológicos eram levados ao hospital justamente por conta dessa tal segurança do local, o que influenciava mais ainda as pessoas da região a pensarem de certa forma. Por causa desse, digamos, duplo uso, muitas pessoas com problemas psicológicos, mas que não eram violentas, acabavam tendo que conviver com os presidiários, o que, claro, não deu nada certo. Assassinos, satanistas, canibais e as pessoas mais perigosas, segundo a justiça, eram enviados para esse local, onde abusos e assassinatos ocorriam com frequência. Após alguns anos, o hospital começou a ser usado exclusivamente para condenados da justiça, que apresentavam problemas psicológicos. Atualmente, o hospital passou por uma reforma e está à venda, onde inclusive algumas redes de hotéis estão interessados em comprá-lo. E aí, se virasse mesmo hotel, você se hospedaria? Caso tenham interesse, em 2014, histórias e relatos sobre o hospital foram contados em um documentário chamado Inside Broadmoor, onde além das histórias, mostram também a parte de dentro do complexo. Em quarto lugar, temos o Hospital Colônia de Barbacena, localizado na cidade de Barbacena, no estado de Minas Gerais. O hospital brasileiro foi inaugurado em 1907 e, apesar de ser construído para ser um hospital psiquiátrico, ele acabou ficando conhecido como o palco do chamado Holocausto Brasileiro, por conta das mais de 60 mil pessoas que ali morreram. Antigamente, muitos desses hospitais eram usados como locais de descarte e castigo por algumas famílias, onde se algum familiar começasse a dar algum certo tipo de trabalho, eles enviavam a pessoa para o hospital a fim de se livrar ou até castigar. Cerca de 70% dos internados não tinham nenhum problema mental, mas que lá dentro acabavam desenvolvendo, já que se sentiam abandonados e conviviam com pessoas que realmente tinham distúrbios mentais. Com a fama do local, as pessoas chegavam de trem à cidade, vindo de muitos locais do Brasil, onde inclusive assim surgiu a expressão popular trem de doido. O hospital foi planejado para capacitar 200 pessoas, mas com essa tal fama e a ganância dos donos, chegou a ter mais de 5.000 pacientes, o que fez com que o hospital, obviamente, entrasse em colapso. Com o descaso das famílias e a superlotação, os pacientes começaram a ser tratados como animais, onde inclusive nem roupas para todos eram distribuídas. Os pacientes eram obrigados a dormir nus no chão, ao lado de dejetos humanos e ratos, e a única fonte de água era o esgoto que percorria o hospital. Consequentemente, muitos morriam por fome, frio, doenças bacterianas, tuberculose e inclusive por tortura, já que o tratamento de choque era bastante usado. Mais detalhes e histórias são contadas no livro do Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Albex. Em terceiro lugar, temos o Hospital Pediátrico Willowbrook State Hospital, que ficou ainda mais conhecido após ser usado como inspiração para a segunda temporada do seriado americano American Horror Story, uma das séries mais famosas do mundo. Apesar de atualmente ser associada à série, o hospital já era bem conhecido por suas histórias cruéis envolvendo crianças que apresentavam problemas psiquiátricos. O hospital foi inaugurado em 1938 e, como havia muitas famílias que precisavam de tal ajuda, o hospital foi rapidamente um sucesso, alcançando já nos primeiros meses 2.000 pacientes.
Com o passar do tempo, o número passou para 4.000 e o mesmo problema aconteceu. Houve superlotação e as negligências começaram a surgir. Os sofrimentos e o abandono estatal se repetiu. Algo que marcou muito esse hospital foi que apareceram muitos relatos de que as crianças eram muitas vezes violentadas sexualmente pelos próprios funcionários. E como se não bastasse todo esse absurdo, o hospital foi ainda alvo de um teste para uma nova vacina contra hepatite B, onde o Dr. Saul Krugman contaminou de propósito 800 crianças para que fossem usadas de cobaias para a tal vacina. Mas graças ao repórter investigativo Geraldo Rivera, que investigou o lugar, todo esse absurdo foi por fim por água abaixo. O repórter fez investigações e, através de um documentário com provas, o lançou em rede nacional, com o nome Willowbrook: The Last Great Disgrace. O que fez com que o próprio governo investigasse mais a fundo e, felizmente, fechasse a instituição. Como as crianças não poderiam ficar sem um lar, eles usaram o próprio lugar para abrir um colégio, onde nesse sim tudo funcionou e funciona como deveria. Mas antes de continuarmos com esse vídeo, se você está gostando e quer saber sobre os 2 principais hospitais que ainda faltam, deixe seu like aqui no vídeo e se alcançarmos a marca de pelo menos 60 curtidas, eu solto a parte 2 para vocês. Combinado? Se bater antes do próximo dia de postagem, que vocês sabem qual é, eu posto ele para vocês, beleza? Valeu!